Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto que está aí bem na moda, né? E vai ser bacana com os últimos vídeos que a gente viu junto de Streamlit. A gente vai falar sobre como criar um chatbot com IA generativa. Então a gente vai usar aí um grande modelo, né? A gente vai usar um pequeno grande modelo, na verdade, de linguagem, esses modelos que estão aí na moda, a estilo ali, ChatGPT, para fazer um chatbot que eu consigo perguntar as coisas para ele e ele me responder. Só que a sacada que a gente vai fazer aqui, a coisa que eu acho super bacana desse conteúdo de hoje, que a gente vai fazer um chatbot que eu posso perguntar para ele, ele vai me responder com essa estratégia de inteligência artificial, porém, offline e na nossa máquina local, tá? Já aviso, né, que assim, ele, para fazer isso, exige uma máquina não muito simples. Vocês vão ver, eu vou mostrar algumas partes aí do quanto consome, por exemplo, de memória. A gente vai usar um dos menores modelos que tem para esse tipo de estratégia e ele vai consumir 10 GB de memória só para carregar o modelo, algo em torno disso, tá? Então é uma coisa um pouco complicada, porém atende bem uma necessidade. Por exemplo, eu não quero mandar informações para a nuvem. Eu estou trabalhando num projeto com dados hiper sigilosos. Posso trabalhar na minha máquina local, não preciso ficar mandando para o ChatGPT, por exemplo. Eu tenho medo que ele usa um artigo que eu estou escrevendo ultra secreto e usa como treinamento. Beleza, posso treinar ou trabalho com dados extremamente sensíveis. Posso fazer na minha máquina. Ou quero fazer alguma coisa bem mais personalizada, depois a gente vai falar um pouquinho, não nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas a gente vai falar sobre um RAG, né, aumentar a resposta da nossa IA generativa. E às vezes eu quero usar documentos sigilosos da minha empresa, não posso colocar num ChatGPT ou num Gemini ou o que seja. Tá? Ou se não, por exemplo, para fazer consulta da API do ChatGPT, eu vou pagar alguns centavinhos de dólar por token. Eu quero fazer uma quantidade ilimitada, eu quero fazer muitas perguntas e sem ter que pagar por consulta. Posso instalar, investir, por exemplo, num servidor, colocar uma maneira local para mim que eu consiga utilizar uma IA generativa, sem ter que ficar pagando por consulta. Tá? Então tem várias situações que pode ser interessante. A gente vai usar aqui um modelo, um dos mais simples que tem, e seguindo o nosso conceito ali de programar tudo do zero, vamos ver, sei lá, deve dar menos de 30 linhas de código para a gente fazer tudo, tá? Uma coisa que eu falei, a minha máquina não é muito poderosa, é um desktop normal, já a gente vai ver as configurações dele, mas é um Core i7 antiguinho com 16 GB de memória. Então alguns processos vão demorar bastante para serem executados. Como eles demoram, eu vou deixar para as explicações quando eu fizer uma pergunta para o modelo, enquanto ele trabalha para responder, eu explico o código. Agora vamos digitando aqui, eu vou fazer o código. Aí vou explicar brevemente e depois entro em detalhes no momento que o vídeo estiver carregando ali, né? Na verdade, nosso modelo estiver carregando. Primeira coisa que a gente vai fazer, então a ideia que eu quero aqui é usar a interface Streamlit que a gente vem utilizando, é uma interface web muito bacana, fácil de ser implementada. Então vamos fazer os imports. Então o primeiro import que a gente vai fazer... eu já deixei os pacotes instalados, porque são pacotes demorados de se instalar, mas tudo muito tranquilo, eu mostro aqui como que a gente vai fazer. Próximo passo, a gente vai utilizar o Llama CPP, né? From Llama CPP, eu vou fazer um import do Llama, tá? Uma coisa interessante, o Llama, ele é aberto, tá aí disponível, então fornece vários modelos, várias formas para a gente trabalhar, por isso que eu escolhi ele. A ideia que eu quero hoje a gente fazer algo 100% reprodutível, tanto em um ambiente acadêmico, quanto em casa por curiosidade, ou se eu quiser fazer na minha empresa, eu também posso, tá? Uma coisa corporativa sem problemas de licenciamento, sempre mantendo aí dentro da legalidade, tá? Eu vou fazer um import aqui da biblioteca Time para justificar um pouquinho algumas coisas, para a gente ver a demora que vai ter na resposta devido ao hardware que eu tenho aqui, né? Se eu tivesse um mais potente, seria melhor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma função para carregar o nosso modelo, o nosso LLM aí, né? O nosso Large Language Model. Então vamos criar a função no Python, né? O def, vamos criar uma função chamada carregar underline LLM. Beleza? Ela não recebe parâmetro nenhum, ela só vai executar a ação. O que ela vai retornar?
ela vai retornar um llama, que a gente fez a importação aqui em cima, né? Fizemos essa importação do llama e ela vai retornar um negócio desse aí pra gente. O que é isso aí? É a forma, são os parâmetros que eu vou passar na chamada do meu modelo. Então eu vou carregar o meu modelo, mas para carregar esse meu modelo, eu preciso passar alguns parâmetros. Então é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou carregando o modelo com os parâmetros. O que são esses raios desses parâmetros, né? Primeira coisa que eu vou passar, né, para ele é o model path. Nesse model path, eu vou passar aonde está o meu modelo. Beleza? Qual modelo eu estou utilizando? Aqui, o diretório onde estou programando, o app underline chatbot, né? Ops. Aqui, app underline chatbot, é esse o arquivinho que eu estou trabalhando nesse momento. Dentro do mesmo diretório que tem o arquivo que eu estou programando, tem uma pasta chamada modelo. O modelo que eu estou usando é esse aqui, o Mistral Português Luana 7BQ8GGUF. Nossa, nome comprido, né? Tem um motivo. Mistral é basicamente a empresa que cuida dele, né? A gente está usando o modelo da Mistral AI. E português é nosso idioma, então eu gosto de trabalhar com modelos em português, acho isso uma coisa bem interessante, a gente ter essa disponibilidade. Luana é a versão do modelo em português que a gente está usando. 7B, ele foi treinado com 7 bilhões de parâmetros. Q8, ele é quantizado, ou seja, ele tem 7 bilhões de parâmetros com pesos entre cada um desses parâmetros. E esses pesos, eles foram reduzidos, eles podem ter sido treinados com o tamanho que foi. E dá um número de ponto flutuante muito grande, né? Normalmente 32 que se utiliza. Quando a gente fala quantizado em Q8, a gente está falando, não, agora a gente reduziu para 8 casas decimais o peso entre os parâmetros. Pode perder um pouco de desempenho em relação a um que use 32 de precisão, mas é um arquivo relativamente pequeno, 7 GB e meio, que nem eu falei. Ele é um pequeno grande modelo, né? Dos grandes modelos, ele é um dos menorzinhos que tem. Legal para a gente rodar aqui numa máquina local. Tá? E assim mesmo tem 7 GB e meio e quando eu carrego ele em memória vai uns 10 GB de memória RAM. E aí a gente usa esse formato, né, GGUF, indicando que é um modelo quantizado que o nosso Llama vai poder utilizar ele. Tá? Para baixar esse modelo, só colocar aqui no Google Mistral Português Luana 7BQ8 GGUF e é esse aqui, ó, o primeiro que vai vir no Hugging Face. Tá? Aí tem uma explicação, isso aí que eu acabei de falar, ele vai explicar um pouquinho mais aqui. Foi treinado aí com 200 mil instruções em português, tem 7 bilhões de parâmetros, por isso do 7B, né? Então, ainda um dos menores modelos que existe, dos grandes modelos. Aí se vier aqui em Files and Versions, tem o Mistral Português Luana, só fazer o download e vai funcionar igualzinho que a gente está usando aqui no nosso vídeo, ok? Então foi esse o modelo que eu escolhi. Então eu preciso, como eu falei, a gente está trabalhando tudo offline, tudo local, sem consulta nenhuma na internet. Então eu preciso passar o endereço dele, né? Então no diretório que está o meu app chatbot, ele está dentro de modelos e tem esse nome, ok? Seguindo o model path, então eu vou lá, vou dar um modelo barra Mistral Português Luana 7BQ8, beleza? Próximo parâmetro, vírgula, próximo parâmetro. É o N, underline, contexto, CTX. Vamos colocar um contexto relativamente pequeno, né? Porque, novamente, num servidor talvez eu utilizasse mais. Mas aqui, depois eu explico certinho. 2048 é o tamanho de tokens que ele vai usar para definir contexto. Número de threads que eu vou querer utilizar. Para eu conseguir adiantar um pouquinho mais, eu vou colocar 2 threads. Só que eu tenho uma limitação. Essa minha máquina aqui não tem GPU. Eu não tenho nada de placa de vídeo. Então eu vou usar zero placa de vídeo. Vou usar todas as threads, toda a parte aqui, só CPU. O que vai deixar mais lento também. Se eu tivesse uma GPU, seria um pouquinho mais rápido. Temperatura. Temperature, em inglês. Eu vou colocar uma temperatura de 0.7.
A temperatura define o quanto ele pode viajar na maionese aí, né? O quanto ele pode ser criativo. E vou dar um top underline P, que seria a variação de palavra deles de 0,95. A gente vai tentar manter ele, vai deixar ele mais criativo aqui, mas tentando ter uma probabilidade maior. Ok? E vamos dar um repeat penalty. Fiz besteira. Não, tá apertado enter. Pronto. Repeat underline penalty. Novamente, não era para ter feito aqui. Igual. Vamos dar um 1.15, que seria o quê? Cada vez que ele usar uma palavra, ele vai reduzir em 15% a chance dele usar de novo. Então, eu vou dar um penalty aqui nela, tá? Uma coisa importante. Esse Llama CPP precisa ser instalado. Só que, na máquina que eu for fazer a instalação, ela precisa ter um compilador C++. No caso do Windows, que é o que eu utilizo, você precisa ter o Visual Studio com um compilador C++ instalado, senão não vai funcionar, ok? E esse compilador C++, você precisa fazer o download aí de uns 2 GB e vai ocupar, depois de instalado, uns 9 GB no HD, tá? Então, assim, vejam que é legal ter o chatbot, ter uma IA na sua máquina, mas é custoso em hardware falando, né? Então, para uma necessidade corporativa, exige um servidor de um porte significativo, não pode ser tão pequeno. Então, o último parâmetro que a gente vai passar aqui é o verbose, que vai deixar false, para evitar ele ficar dando mensagens para a gente. Que se eu não coloco esse verbose false, aqui no meu PyCharm, no caso, ele iria mostrar todas as coisas que estão acontecendo no meu modelo, e eu não quero isso, tá? Feito essa função, qual que é o objetivo dela? Carregar o nosso LLM. E vamos jogar esse carregamento dele numa variável chamada LLM, igual carregar LLM, beleza? Então, vai fazer o carregamento do LLM aqui, com esses parâmetros. E aí a gente pode brincar, fazer uma coisa o mais adequada possível para a nossa situação, para o nosso trabalho. Beleza, mas eu fiz o import do Streamlit. Para quê? Porque a gente vai fazer uma interface Streamlit aqui. Vamos começar a nossa interface agora. Então, o ST, que nem a gente já viu em vários outros vídeos. Title. Vamos colocar um title legal aqui. Vamos fazer o chatbot do Wellbar. Okay? Vamos especificar aqui com IA generativa, local e offline. Beleza? Então, é exatamente o que a gente está fazendo. Colocamos um título aqui para ficar bonitinho, ficar simpático, avisando que é um chatbot do Wellbar e totalmente offline. Okay? Então, vamos definir aí uma variável para a nossa pergunta. A pergunta vai ser um st.textInput. Então, coloca um label para ficar simpático. Escreva a sua pergunta. Ok? Agora a gente vai definir. Vamos colocar um botão. E se esse botão for clicado, st.button, certo? Um botão que está escrito ali, enviar a pergunta. Ok? Então, se ele for clicado, eu vou usar uma rodinha ali, né? Um st spinner. Essa rodinha só para indicar que ele está processando. Embora o Streamlit tenha um indicador bem bacana, a gente olha os dois daqui a pouco, mas é simpático e aqui eu consigo colocar um texto meu, né? Vou colocar processando ao invés de processando, muito formal. Pensando em uma resposta. Tá? É mais ou menos o que vai estar acontecendo. Então, com esse spinner, eu vou calcular aqui o meu tempo zero, que vai ser igual, olha lá a biblioteca time que eu falei, né, que a gente ia importar, perf counter, para contar a performance, e agora sim, vem a parte, vamos dar e eu vou colocar aqui diferença, né, diferença de tempo, igual
time perf, opa, esqueci, perf counter, ok, menos o T0. E aqui então assim, qual que é o conceito? Eu vou marcar um contador de performance, né, um timer contador de performance. Aqui embaixo eu vou pegar de novo e subtrair o que eu coloquei lá inicial. Então, o tempo inicial é o tempo final, quando terminar o processamento, menos o tempo inicial. Isso aqui vai ser útil daqui a pouquinho. Vamos fazer a nossa saída, ok? O que vai ser a nossa saída? Vai ser o nosso LLM, certo? Lembrando, o LLM carregamos aqui atrás. Bem, na linha 17 está aqui o nosso LLM, feito com a função cheia dos parâmetros. Usando um fstring aqui, a gente vai fazer algumas coisas. Isso aqui é bem bacana, pessoal. Essa parte que é outra coisa que é super interessante da gente utilizar uma LLM nossa, um chatbot 100% nosso, que a gente pode personalizar de várias maneiras. Embora se eu usasse com API, eu também poderia passar algumas instruções personalizadas. Aqui eu consigo fazer variações. Por exemplo, eu quero fazer diferentes respostas dependendo do horário do dia. Se for esse horário, eu respondo isso. Eu poderia parametrizar aqui, eu poderia fazer diferentes chamadas colocar ifs aqui, por exemplo. Ou se não, vou fazer para 10 empresas diferentes. Se empresa A, se empresa B, se empresa C. Cada uma segue um fluxo diferente aqui dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? No meu LLM, que eu carreguei aqui atrás, eu vou colocar as instruções, instructions. Eu vou personalizar essa parte, não seria nem necessário. Poderia colocar aqui, por exemplo, pergunta e fechar barra inst. Tá? Aqui já poderia ser, mas para dar uma agilizada no nosso processo aqui, deixar um pouco mais personalizado, eu vou colocar responda em poucas palavras. Tá? E a nossa pergunta. Agora preciso colocar mais alguns parâmetros aqui. Mais algumas coisinhas. Deixa eu ver, tá tudo certo, eu acho que tá aqui. O número máximo de tokens que eu quero. Seria até quantas tokens ele pode utilizar para responder. Vou colocar só 256, eu quero uma coisa bem sucinta. E aonde que eu indico que terminou a minha instrução, né? O meu stop? O meu stop vai ser indicado por isso aqui, por esse inst. Se chegou nesse inst, para. Tá? Ops. Aí eu preciso só colocar ele entre aspas, certo? E aqui eu fiz uma besteira. Não pode ter esse aqui, colchete. Tá? Só errei o lugar das aspas. Ok. Então, pergunta, vamos ver, eu fiz alguma besteira aqui. Stop. Então, time counter, saída, LLM, abrir. Estou usando a variável pergunta. Tá com fstring, inst. Vamos ver aqui. Algum lugar eu esqueci de fechar o colchete. Já sei. Aqui. Pronto. Bom, então com as bagunças das aspas aí eu me perdi um pouquinho, mas vamos lá olhando. Eu passo aqui indicando, minha instrução começa aqui, né? Então, o que vai ser a minha saída? Eu vou passar para o meu LLM, que foi carregado com esses parâmetros, indicando aqui, instrução, responda em poucas palavras a minha pergunta, que vem lá do input do Streamlit. E encerro minha instrução depois da pergunta, indico para ele, tá? Vai ser no máximo 256 tokens, e como critério de parada para o meu LLM, eu sei que é esse barra inst, né? Fechando aqui. Vou fazer um contador antes, que é o T0, depois eu vou fazer o tempo final menos o T0 para saber quanto tempo isso levou. E aí eu vou para a próxima parte. Isso tudo dentro do meu spinner.
E agora já preparar a saída, já fazer o que eu quero fazer mesmo. Então eu vou fazer a minha resposta vai ser igual à minha saída, escolhas, ou seja, ele dá várias escolhas ali pra gente, mas eu vou querer a escolha na posição 0 e formato texto, aquela parte de texto ali, ok? Que a saída vai vir ali em uma escadinha, então eu preciso... Opa, aqui eu fiz besteira. Choices. Nas escolhas, a primeira opção que tiver, eu quero o texto dessa escolha, ok? Isso eu vou dar uma limpadinha nele e usar um strip para tirar as coisas do antes e do depois. Pronto! Com isso eu já tenho a minha resposta. O que eu estou fazendo? Meu LLM vai jogar a saída aqui, da minha saída eu vou pegar a posição 0, tal, só o texto, fazer uma limpeza e jogar nessa variável resposta. Agora o que eu preciso é só apresentar para o meu usuário o que acontece, a resposta, né? Então eu vou dar um st, ponto, markdown. Vamos ser simpático aí novamente, né? E mostrar a pergunta, né? O que você perguntou? Nem os chatbots costumam ter isso, né? Então você perguntou a sua pergunta. Vamos lá, variável carrega. Beleza. E um st com markdown. Qual foi a resposta para essa pergunta assim? Isso aqui que eu estou colocando, esses aspas, é para ficar negrito, né? Esses estrelinhas aí, né? Asterísticos. O assistente respondeu, vamos dar um aqui, ele respondeu a resposta. Por favor, carregue resposta. Se eu errar aqui em cima, não funciona lá embaixo, né? Resposta, beleza? Legal do autocomplete é isso, ele faz essa certa validação pra gente do processo de digitação, que a gente erra digitando, isso é normal. st, ponto, markdown, e como a gente colocou lá, né? Tempo de resposta vai ser o dt. Vamos colocar aqui o nosso dt e dá um ponto 2f para indicar que a gente quer só duas casas de ponto flutuante, ok? Então faremos assim. Vou deixar em negrito também. Aqui, negrito, para dar um tempo de resposta ressaltado. Bacana, então. Eu prometi que ia ser menos de 30 linhas. Pronto, 29 linhas. Apaguei 2 espaços em branco. Conseguimos. Vamos agora chamar o nosso Streamlit. Tá? Uma coisa interessante que eu vou fazer aqui, que eu comentei, que precisa de uma máquina um pouquinho mais potente, né? Numa máquina muito leve ela não aguenta. Por quê? Vejam só, estou usando 6 GB de memória atualmente, a minha máquina tem um total de 16 GB de memória RAM. Meu processador é um Core i7, bem antiguinho, mas é um Core i7 aí, 2.8 GHz. Tenho 8 núcleos, 8 núcleos lógicos, 4 núcleos físicos, tá? E vou tentar carregar o nosso modelo, vou tentar não, sei que vai dar certo porque eu simulei antes, mas vou carregar o nosso modelo e vejam o que acontece aqui com essa parte do memória. Tá carregando aqui, já deixei no jeito aqui, né? Streamlit, run.appchatbot. Ele vai demorar um pouquinho, principalmente a primeira vez, até vai abrir um browser ainda aqui. Pronto. Enquanto isso, vamos acompanhando. Só para abrir o browser foi isso. Abriu. E agora vamos fazer a nossa pergunta. Calma aí,
É só ele estabilizar a memória para a gente não achar que uma coisa foi outra. Tá estabilizando. Está carregando a nossa página ainda. É o que eu falei, ele tem esse indicador de carregando, que eu acho bem simpático, bem legal do Streamlit. Ok, bacana. Tá vendo? 6.9 GB de memória com a nossa página carregada. Ok. Vamos fazer uma primeira pergunta. O que é algoritmo? E vou dar um enviar pergunta. Agora a gente volta lá para o código, porque isso vai demorar. Eu acredito que vai levar em torno aí de uns 2 minutinhos. Vejam que estava em 6.9 a memória, né? Ela vai subir agora, vai ir ali praticamente, deve consumir todos os meus 16 GB. Então, consumir o disco também, né? Para poder carregar um modelo direto para a memória. Então, vai um processo demorado aí. Já a gente confere ele de novo. Enquanto isso, a gente olha aqui. Que eu falei que passei rapidamente para voltar depois. Número de contexto, ou seja, quantos tokens o meu modelo vai considerar para definir o contexto, né? Então, ele vai considerar 2048 tokens. Quanto mais tokens eu coloco aqui para ele considerar, melhor é para uma conversa longa, mais preciso ele tende a ser. Porém, consome mais memória. Então, usando 2048, a gente vê aqui que está consumindo, ele saiu de 6.9 para 13.8. Subiu aí 7 GB. E usando um contexto relativamente pequeno. Número de threads seria a quantidade de núcleos da CPU que ele vai utilizar. Que nem eu falei, eu desabilitei completamente a GPU. Não estou usando nada de vídeo, porque eu não tenho uma placa de vídeo. Seria mais rápido. Mas dos meus núcleos do meu processador, da minha máquina, eu estou usando 2. Temperatura, ele tem uma criatividade. Se eu deixo mais próximo a 0, ele tende a ser muito conservador. Ele tende a me entregar sempre a mesma coisa. Ok? Então a gente coloca um pouquinho de criatividade nele aqui. Deixei 0,7, que já indo para o mais criativo, para ele poder fazer as respostas mais diversificadas, para eu não perguntar toda vez. Se eu perguntar 10 vezes a mesma coisa, ele tende a não me responder as 10 vezes igual, porque ele tem uma temperatura, um humor um pouco mais alto. Ele vai tentar, para escolher a palavra, ele usa uma questão de probabilidade, né? Ele vê um token que ele usou e usa um outro token seguinte, probabilisticamente o mais provável. E a gente está exigindo aqui para ele, tente pegar os dos 95% mais prováveis. Um penalty repeat, um repeat penalty na verdade, né? 1.5. Ou seja, eu usei a palavra Y, eu só vou poder usar, eu posso até usar a palavra Y de novo, mas quando ele estiver fazendo o cálculo da probabilidade, ela vai ter uma penalização de 15%. Então ele vai evitar ao máximo usar palavras repetidas, porque a cada vez que ele usar uma palavra, para ele usar de novo, ele vai ter uma penalização de 15%. Então, 2 vezes, 3 vai aumentando essa porcentagem e vai ficando inviável ele utilizar várias vezes a mesma palavra. Então, a gente faz o nosso modelo dar uma variação entre as palavras que ele utiliza. E verbose e false é porque aqui ele ia mostrar um monte de coisa que eu não queria, né? Então, podia deixar, mas iria mostrar um monte de mensagem em tela meio inútil, tá? E vejam, ainda pensando em uma resposta. A tendência é demorar. Comentei, o Streamlit tem esse carregando aqui, que já é legal. Ele já nos traz uma imagem de que não está parado, mas eu quis colocar uma mensagem personalizada aqui também. Tá? Estabilizou, né? No carregamento do modelo, vejam que ele estabilizou no 13.7 de memória. Novamente, lembrando, saímos do 6.9 e fomos para o 3.7. Teve um pico no HD, que foi para carregar do HD para a memória, e aqui ele está usando a nossa CPU a um tanto considerável. Tá? Se usasse um pouco mais de memória, ele ia começar a usar a questão de memória virtual do Windows ou a swap do Linux, né? Usar a memória secundária como primária. E eles ultrapassou 75% de uso da memória. Já é uma coisa que não é legal. Ultrapassou 75% de memória, de CPU, é sinal de que você está exigindo mais da máquina do que o que ela consegue. Ok? Tá, as mensagens aqui todas ok, o número máximo de tokens que ele vai responder, vai usar 256.
eu pedi para ele responder em poucas palavras, então ele vai tentar resumir. Eu já coloquei essa instrução aqui no começo, né, como instrução prévia à pergunta, justamente para tentar deixar um pouco mais rápido, para ele responder de uma maneira mais dinâmica para a gente, né? E mesmo assim, vejam que demora, por isso que a gente está calculando o tempo. E ressaltando, se eu uso o Llama CPP, né, de C++, eu preciso ter o compilador C++ instalado na minha máquina. Tá? Então, coloca no, quem estiver usando o Windows, né, o Visual Studio, o compilador Builder C++, e consegue baixar. É de graça, né, para quem já tem o Windows, mas é um requisito na hora de fazer o pip install. E é o processo todo fácil, né? Pip install Llama CPP, pip install Streamlit, a gente já fez outras vezes. O time não precisa nem instalar, já faz parte do Python, já está nos pacotes ali, ok? Ainda pensando em uma resposta. Deixa eu só ver se tem mais algum detalhe, senão eu pauso o vídeo e a gente volta daqui a pouco. Acho que não. Pensando aqui o botão. Pessoal, essa parte Streamlit, que é o Markdown, que é por que eu usei um CST button, eu não quis explicar porque tem outros vídeos aí no nosso mini curso Streamlit todo explicando. O Mistral, esse modelo eu achei ele bem interessante. Ele usa licença Apache 2, isso é uma coisa legal porque eu posso usar ele de uma maneira livre. O Llama, por exemplo, eu não posso disponibilizar ele na internet. Se eu tiver o meu, eu não posso disponibilizar no meu site. Se eu baixar um modelo, tem alguns modelos da própria Llama, né, que tem 50 GB, são enormes. São gratuitos para uso, mas não pode ser redistribuído. O Mistral pode, ele é um modelo, tem uma licença bem mais bacana nesse sentido de distribuição, utilização, e é gratuito também. O preço que a gente paga, né, por ser completamente offline, local. Questão de sigilo é interessante. Eu não estou mandando nada para a internet, toda a minha pergunta fica aqui. Eu poderia usar aqui um decorator para carregar só uma vez o modelo a cada vez que... Se eu for usar mais de uma vez, eu não precisar ficar carregando toda vez, uso um decorator. Não quis utilizar para ser menos coisas para explicar no vídeo. E eu poderia usar alguma estratégia de RAG, que seria aumentar, né? Eu ia fazer o vídeo inicialmente, mas eu vi, não, só o modelo só o IA vai ficar longo, então depois eu faço outro vídeo falando sobre RAG, que eu posso colocar prioridades de fonte de conhecimento para o meu modelo. Ou seja, primeiro o meu modelo interpreta esse novo conteúdo, um texto, por exemplo, que eu passar. Poderia passar, por exemplo, o meu livro, né, o Explorando Algoritmos da Implementação, do Pensamento à Implementação, que é um livro de Python, que está gratuito, aberto na internet. Poderia colocar ele, o texto dele aqui, né, para falar, não, busca primeiro no meu livro. Se não tiver a resposta aí, você busca no modelo. Ou, melhor, use o modelo para complementar, deixar mais humanas as respostas dentro do livro. Ok? Já deve estar quase terminando aqui a nossa processamento. E vejam que eu vou conseguir saber, por exemplo, por essa tela, o momento que ele terminar, que o processamento cai, o processamento diminui bastante, né? E daqui a pouco ele deve acontecer isso. O Markdown poderia colocar algumas coisas mais simpáticas. Esse aqui vai dar erro. Não, vai não. Coloquei para cá. Se der algum erro, por exemplo, vai mostrar aqui. Está falando, né? Você está usando um contexto muito pequeno. Você poderia usar até esse valor enorme. Mas o valor enorme consumiria mais memória. Eu usei como N contexto, né? 2048. Suficiente para o nosso problema.
queria mostrar aqui ele escrevendo na tela, por isso que eu não estou querendo pausar, mas se começar a demorar muito eu pauso o vídeo, o que eu acho que já deve estar terminando. Até não costuma levar mais de 3, 4 minutos. Vamos lá. Aqui o nosso modelo. Vou pausar o vídeo e a gente continua daqui a pouco. Beleza, pessoal. Voltando aí, terminou. Dessa vez levou mais tempo do que eu costumo levar, talvez seja porque eu estou gravando junto, né? Mas levou aí 700 segundos para gerar a resposta. Mas veja, o que é um algoritmo? Eu fiz a pergunta, aí eu errei, dei um espaço que não poderia. O assistente respondeu: o algoritmo é um conjunto de instruções para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica, né? Algoritmos podem ser usados, blá blá blá. Então ele respondeu para a gente dentro dos parâmetros que nós definimos aqui. Eu ainda pedi para ele responder em poucas palavras, ele foi um pouco mais extenso do que eu gostaria. Mas aí é uma questão que a gente precisa ir personalizando, precisa ir testando, vendo como que a gente chega no resultado que a gente quer, né? Então a gente consegue personalizar bastante a nossa IA, o nosso chatbot. Isso que é uma outra coisa legal de você ter o seu chatbot. Você consegue fazer toda uma parametrização que vai levar ele ao lugar onde você quer, ok? Então, uma coisa interessante, vou fechar aqui o nosso chatbot. Só o browser fechando, mudou um pouquinho. Agora eu vou fechar a sessão que está rodando. Vejam que a memória vai ir para um nível bem mais baixo do que o que estava antes. Então vejam que ele consome uma quantidade significativa de memória, tá? Então beleza, pessoal, era isso que eu queria trazer para hoje. Muito obrigado aí, conseguimos fazer um chatbot com inteligência artificial generativa, com um modelo em português e exige um certo hardware, mas é um hardware possível de se ter até em casa. Para uma empresa, precisa, sim, vai ter um acesso contínuo, um servidor bem maior. Beleza? Então, muito obrigado, gente.